Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação da minha defesa de doutorado, que tem como título As múltiplas fases do microbioma de insetos e o desenvolvimento de novas estratégias de controle da espodófila. Então, tanto a apresentação quanto a tese, ela foi subdividida em introdução, uma contextualização em 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai abordar justamente essa produção de metabólitos secundários, visando novas estratégias de controle da espodófila. O terceiro capítulo, ele vai identificar o modo de ação dessas moléculas identificadas no capítulo 1, isoladas, identificadas no capítulo 1. E o capítulo 3, ele vai abordar a outra face do microbioma de insetos, a partir da exploração de dados metatranscriptômicos para revelar todo o microbioma associado a diferentes populações espodófila, sob dois diferentes cenários. Então, como contextualização dessa minha tese, ela foi abordada em 4 grandes pilares. O microbioma de insetos, que ao estudar as interações de insetos e micro-organismos, nós percebemos que, tanto desde a patogenicidade do planeta, existem relações benéficas de simbiose. Então, bactérias simbiontes, elas são capazes de oferecer ao seu hospedeiro nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento de biologia. Elas são capazes de estimular e apoiar o sistema imunológico dos insetos, como entomopatógenos, por exemplo, e também na detoxificação de metabólitos secundários e até mesmo de inseticidas. Essa abordagem, a exploração da relação simbiótica entre insetos e micro-organismos, ele abre uma vasta gama de possibilidades para o desenvolvimento de novas estratégias de controle. Então, muito especificamente, por exemplo, se a gente explorar a ecologia dessa relação, nós podemos controlar esses insetos ao avaliar uma bactéria e, portanto, relevância no seu desenvolvimento. Um outro fator dessa relação da exploração biotecnológica, dessa relação simbiótica entre insetos e micro-organismos, está sendo muito explorada biotecnologicamente atualmente, principalmente com a nova portaria do mapa, que permite a formulação de produtos à base de metabólitos secundários produzidos por bactérias, é justamente explorar a produção desses novos metabólitos secundários por ação inseticida. Então, bactérias simbiontes, ou bactérias, de modo geral, elas são capazes de produzir moléculas antimicrobianas capazes de causar um efeito de controle ou até mesmo de causar um efeito no comportamento desse inseto. E, a fim de explorar todo esse potencial, nós selecionamos a espodófila fugitiva como modelo biológico desse trabalho, para testar todo esse potencial que já foi falado até agora, porque, pelo devido fato de que essa espécie de praga, ela tem sido encontrada um grande número o aumento da frequência de níveis de resistência no campo. E como está havendo um grande número de níveis de resistência no campo, o controle tem sido bastante desafiador, tanto para os pesquisadores quanto para os produtores. Sendo assim, o primeiro capítulo da minha tese já foi publicado na revista Insects, em setembro desse ano. Está aqui o QR Code ao lado, caso alguém online queira ter acesso a ele. Ele tem como título Bioactive Insecticides from Chemometric Diverse and Associated Symbionts, Streptomyces novacesarians e Streptomyces lugeriense against the Flower Armyworm larvae. E ele tem como background research um trabalho desenvolvido no nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Recuperação de Insetos, onde foram isoladas aproximadamente 106 morfotipos de bactérias da cultura de operários de formigas cortadeiras da espécie Acromyces coronatus. Dentro dessas 106 espécies, alguns isolados, positivamente identificados como Streptomyces lugeriense e Streptomyces novacesarius, foram categorizados quimicamente, identificados sua atividade biológica controlada de escaldadura. Tendo em vista esse trabalho anterior, a hipótese que nós queríamos abordar, a hipótese que nós criamos para o desenvolvimento desse trabalho foi que as extrações de fermentado dessas duas espécies é uma fonte de novos inseticidas, assim como essas células isoladas da mesma espécie, eles produzem moléculas químicas diferentes entre si, apesar de serem da mesma espécie. Então, como objetivo para testar essas hipóteses, foi conduzir mais investigações químicas a fim de determinar
perfil químico desses isolados, como também isolar as moléculas ativas das cepas que têm atividade inseticida. Para isso, foi desenvolvido um método, né? Todas essas cepas foram selecionadas 5 cepas de Streptomyces novacesae e 5 cepas de Streptomyces nodoense. Elas foram cultivadas em meio SP2 e SP4, dependendo da necessidade da cepa, né, do potencial, do quanto metabólico ela produzia em determinado trabalho anterior. Esse cultivo ficou durante 7 dias a 28 graus Celsius, em rotação a 120 ppm. Esse cultivo ele passou por um processo de centrifugação para a separação das células e do fermentado. Esse fermentado foi, então, usado para a extração dos compostos. Para a extração desses compostos, nós usamos os solventes orgânicos, hexano e acetato de etílico, 1 para 1, igualmente. Então, a partir do momento que a gente separar das fases hexânica e aquosa, e acetato de etílico e aquosa, essas fases hexânica e acetato de etílico, eles passaram no evaporador para a secagem completa do solvente orgânico, e esse extrato bruto era, então, armazenado em vaias âmbar, totalizando 20 extratos brutos, e esses extratos eram armazenados em 20 graus Celsius até a montagem dos bioensaios. O bioensaio, ele seguiu o protocolo de ingestão, por ingestão, né, de atividade por ingestão, e como que era feito. Então, a gente usava uma placa de 24 poços. Cada poço era preenchido com 1,25 ml da dieta artificial. Em seguida, né, após a modificação da dieta, 20 microlitros de cada extrato bruto era aplicado numa concentração de 25 microgramas por litro em cada poço. E para o controle, nós usamos apenas a acetona. Todo esse procedimento era feito dentro de um fluxo laminar para evitar a contaminação por outros micro-organismos. E a partir do momento que a dieta absorvia todos os tratamentos aplicados, nós inoculávamos 10 lavas de 0 a 24 horas de vida em cada poço. Essa placa então, era fechada com papel filme, armazenada a 25 mais ou menos 2 graus Celsius, umidade relativa de 50% por 120 horas até o momento da avaliação. Aqui são os primeiros resultados. Então, esse CIP, ele visava selecionar os melhores tipos de extração e os melhores extratos. Foram, então, selecionados o extrato da SP59 em hexano e o extrato da SP58 em acetato de etílico. A partir dessa seleção, né, nós selecionamos o HS59 e o AE58. O HS59 ele passou por um processo de isolamento biodiário. O que seria isso? Nós fizemos isolamento químico dessas moléculas, né? A HS59 seguiu um isolamento por fase sólida. Nós usamos, então, uma coluna preenchida com sílica gel e um gradiente de eluição. A partir desse isolamento, nós resultaram em 12 frações. Cada fração, como havia solvente orgânico, passaram no evaporador para ser a quantidade desses solventes, resultando nessas 12 amostras. Essas 12 frações passaram, então, pelo PLC, né, que é a cromatografia em camada delgada, e foram agrupadas em 6 frações de acordo com a similaridade química. Já a fração AE58, ela passou por um processo de isolamento líquido-líquido, né, uma cromatografia líquido-líquido, onde a fração AE58, o extrato bruto, foi ressuspendido em metanol, e foi feita uma extração com hexano, resultando, então, em 2 frações, a AE58 metanol e a AE58 hexano. Todas essas frações passaram novamente por um processo de identificação da atividade inseticida para selecionar a fração que era mais ativa. Desses resultados, nós selecionamos a HE59B. Dessa HE59B, ela precisou ser simplificada novamente nessas frações, e agora nós utilizamos o HPLC semi-preparativo. Então, a amostra da HE59B foi injetada no HPLC preparativo, resultando em 48 frações. Então, essa separação de um tempo, então, a cada 1 minuto de corrida era coletada uma fração. Essas 48 frações, como a massa era reduzida, nós precisamos agrupá-las para fazer o teste de inseticida. Então, passamos novamente pela fotografia de camada delgada,
agrupando essas 48 frações agora em 5 amostras, em 5 grupos. Todos, vale ressaltar aqui que todos os estados brutos e todas as frações, elas passaram por análise de verificação de sobretudo, em UPL-CMS. Então, novamente, como eu havia dito, como é um isolamento variado, todas essas frações passaram pelo teste iniciativa para a seleção da fração mais ativa. Dessa forma, nós selecionamos a HE59BD, com 82,8% de mortalidade, ela se mostrou mais ativa, significa que o grupo que ela estava nesse grupo de frações, e a E58N, com 31,6% de mortalidade. Nós traçamos também a curva de concentração fetal, né, responsável por matar 50% e 90% das populações de spodópteras e larvas de spodópteras. Então, para a HE59B, a série 50 foi de 10,8, a série 90 de 6,25. Já para a E58M, 15,05 como série 50 e 38,8 como série 90. Como eu disse, todas as frações elas passaram por cromatografia para identificação. Então, nessa figura, a gente percebe que aqui tem o cromatograma da fração simplificada, da AE58M, e aqui embaixo ela tem o pico de retenção que foi identificado como naftomicina, né? Foi hipotetizado que esse composto era naftomicina, nós fizemos uma busca no banco de dados e verificamos que a naftomicina, ela apresenta sim um efeito já identificado como inseticida na literatura, muito mais bactérias. Então, essa informação é importante para a determinação da estratégia do próximo capítulo. Da mesma forma, a fração HE59BP também passou, então, à esquerda é o cromatograma da fração simplificada, e à direita é o padrão de fragmentação dessa molécula. Então, foi hipotetizado que seria a valiomicina e confirmado através da comparação do padrão de fragmentação da molécula encontrada na fração com o padrão da molécula, padrão de fragmentação da molécula da literatura. Como eu havia dito, todas as frações elas passaram por análise química para identificação de se realmente as diferentes isolados na mesma espécie, elas produziam coisas diferentes. E esse dado dos principais componentes, essa análise dos principais componentes, mostra justamente isso. Então, cada ponto aqui, ele mostra um grupo de compostos de uma das cepas da Streptomyces eugeniensis ou da Streptomyces nanocesárea. E aqui, se a gente imaginar que nós temos um quadrado, um X aqui, dividindo esse quadrado em 4 quadrados, nós podemos verificar que esse conjunto de compostos produzidos em cada cepa, ele está disperso, o que comprova a nossa hipótese de que elas têm uma produção diferencial de compostos de acordo tanto com o método de extração, porque aqui à esquerda nós temos a extração com acetato de etila, aqui à direita com o hexano. E a gente vê que, por exemplo, a SP59, ela está no primeiro quadrante, quando extraída com acetato de etila. Já quando extraída com hexano, ela está no quarto quadrante. Isso mostra que existe uma produção diferencial, não só entre as cepas, mas pelo método de extração. Isso também é observado aqui. Tudo bem, a gente já sabe que elas produzem coisas diferentes. Mas quantos compostos elas produzem, incluindo de alteração das mesmas espécies? Então, à esquerda, nós podemos ver que existem apenas 11 compostos compartilhados em todas elas, entre cerca de 98 compostos identificados para cada cepa. Isso aqui é da Streptomyces eugeniensis, que é o mais observado das cepas da Streptomyces nanocesárea. Então, o número de compostos é ainda mais reduzido, e apenas 6 compostos compartilhados quando extraídos em acetato de etila e 17 compostos quando extraídos em hexano. Esse mesmo resultado é possível ver nesse gráfico de calor, onde a gente vê que não existe a produção de compostos quando extraídos em acetato de etila para cepas, e eles são diferentes, né? Eles são compostos diferentes quando extraídos em hexano e quando extraídos em acetato de etila. Mas ainda vai além. Apesar da mesma extração, as cepas elas produzem, a abundância desses compostos é diferente a cada cepa. E até mesmo a ausência desses compostos. O mesmo é observado para cepas da espécie de Streptomyces nanocesárea.
O gráfico, uma outra análise que é possível fazer é esse gráfico de PLSDA, onde a gente pode encontrar um marcador biológico, um marcador químico, nesse caso, para cada cepa, que vai diferenciar e vai dizer, quando a gente encontra o composto, por exemplo, EA73, ele é determinante porque ele é o marcador da SP39, é o que está na maior abundância na SP39. E o mesmo observado, e a gente vê aqui, corroborando os resultados dos gráficos, que o marcador ele é dependente do tipo de extração. Então, para a SP39, com extração em acetato de etila, é o EA73, mas quando a gente pensa em extração com hexano, o composto já é o HE19, são compostos diferentes. Então, a estratégia de extração ela é muito importante para determinar o perfil químico também. E o mesmo é observado para as cepas de Streptomyces novacesae. Então, como resultados gerais desse capítulo, nós identificamos que sim, existe uma produção diferencial desses compostos dentro das cepas da mesma espécie. Existe uma atividade inseticida, então essa atividade inseticida ela é dependente também do método de extração. Nós identificamos a nafitamicina e a valinomicina como compostos ativos controlados de spodopteros e determinamos a CL50 e a CL90 dessas frações ativas. Mas como colocar na série? Foi isso que, como elas agem, qual o mecanismo de ação desses compostos nas larvas? Foi isso que estimulou o desenvolvimento do capítulo 2, onde a gente investiu na identificação do modo de ação desses novos bioinseticidas vindos de Streptomyces novacesae contra a Spodoptera frugitiva. Então, como background interessante desse trabalho, nós já tínhamos as duas frações ativas do capítulo anterior, mas nós tínhamos que testar, já que a gente já tinha identificado que a nafitamicina, ela causava um efeito bactericida, sim, já tinha sido comprovado um efeito em insetos. Tanto a valinomicina quanto a nafitamicina, elas têm esse efeito bactericida, porque ambos são antibióticos. Mas a gente viu também, mas a gente queria saber se ela tem esse efeito bactericida, será que ela pode causar uma antibiose nas espécies mais abundantes da microbiota intestinal desses insetos? E daí, nós selecionamos duas cepas de enterococcus, né, previamente isoladas no pesquisa, que é Enterococcus spodopteracus e Enterococcus entomossocium, a fim de provar as nossas hipóteses. Então, as nossas hipóteses devem ser essas duas moléculas capazes de causar uma desestrutura na membrana bacteriana, celular das bactérias. E, além disso, a valinomicina existe na literatura que ela era capaz de causar um down-regulated, eu não sei escrever em português, uma regulação negativa desses genes, obrigada. Então, do gene NADH. Então, essas foram as principais hipóteses, e como objetivo para demonstrar essas hipóteses, a gente queria entender qual era o mecanismo de ação por trás dessa atividade inseticida. Para isso, a gente já tinha, né, previamente, as duas frações, a E58N e a E58PD. E a gente, como que a gente iniciou esse trabalho? A gente queria determinar a mínima concentração necessária para inibir o crescimento dessas bactérias que são em maior abundância do trato intestinal das lagartas de podão. Então, essas bactérias, né, selecionadas do trabalho da ANA foram inoculadas no meio TSD e uma concentração foi pré-estabelecida para evitar esse ensaio de no ensaio previamente feito, a gente testou três concentrações gerais para determinar o range de concentrações para evitar esse ensaio. Então, foram determinadas 6 concentrações que eram capazes de causar algum efeito nesse crescimento bacteriano e foi montado o teste de inibição concentração inibitória. Essa placa, então, a gente colocou 200 microlitros desse módulo bacteriano, uma concentração de 10 a 7, e depois 100 microlitros dessas concentrações em triplicata. Usamos também o branco, onde tinha apenas o meio quilo, e o grupo controle, que era o inóculo sem tratamento. Deixamos por 16 horas, né, incubamos essa placa por 16 horas, por 28 graus Celsius, a 28 graus Celsius, 120 ppm, também EPOC, e as leituras eram feitas a cada hora, resultando nesses gráficos. Então, aqui a gente pode ver, para a fração que contém do valinomicina, que existe um efeito bacteriostático
em ambas as espécies, na concentração de 2,36 microcol. Vale lembrar que a concentração que a gente usou como CL50 da fração contendo varenicina era em torno de 18 microgramas por ml. Então, aqui está muito reduzida a concentração. Por que a gente fala que é um efeito bacteriostático e não bactericida? Porque, apesar de a gente conseguir ver que ela não houve crescimento até provavelmente às 14 horas, a partir das 14 horas ela começa a ter crescimento. Então, ela houve retardamento no crescimento desse tecido. Resultados semelhantes foram observados para a fração contendo naftomicina para ambas as espécies de enterococos. Entretanto, aqui a gente anota um efeito bactericida. Por que eu falo bactericida? Porque, apesar de ter sido colocado até 16 horas, foi feito um novo ensaio, deixando até 72 horas, e as bactérias não cresceram até 72 horas. Mas, se ela está causando realmente esse efeito bactericida e bacteriostático, será que quando ela está em contato com a linfobelta total do inseto, a gente vai conseguir observar esse mesmo padrão? Então, desenvolvemos esse método de ensaio para testar a expressão dos genes de Enterococcus spodopteracus e Enterococcus enterossócio através de uma expressão, através da expressão clínica dessas espécies. Para isso, o teste foi similar àquele teste de inseticida. Entretanto, a gente utilizou, o tempo de avaliação era tempos de coletas. Então, foi aplicado 20 microlitros por poço, 10 larvas de 0 a 24 horas eram inoculadas, elas eram fechadas e essas plagas foram feitas 5 vezes. Então, eram 5 plagas. A primeira tempo de coleta foi 24 horas após a exposição. O segundo tempo de coleta foi 24 horas após a mudança para a primeira lista, e os outros tempos de coleta foram coletados 24 horas após a cada mudança de insta até o quarto insta, totalizando 5 amostras. Vale ressaltar que as lagartas coletadas aqui, as lagartas sobreviventes. Então, esse grupo de amostras, eles foram macerados com nitrogênio líquido e armazenados para totalizar 50 miligramas de amostra por tempo amostral. Esses 50 miligramas foram então armazenados em 1 ml de trisol até o momento da extração de RNA. O mesmo foi realizado para as frações contendo valinomicina. A diferença aqui é que o tempo amostral foi diferente. Por quê? Porque no primeiro ensaio de triagem, no ensaio da triagem de isolamento poliado, nós verificamos que a mortalidade das frações contendo naftomicina era em torno de 2 a 3 dias. Então, ela tinha um espaço de tempo maior para causar a sua mortalidade. Já nas frações contendo valinomicina, nós observamos que a mortalidade era menos de 24 horas. Então, por isso o tempo foi reduzido para a coleta dessas larvas. Então, nós coletamos 1 hora após a exposição, 6, 12 e 24 horas. Esse pool de amostras era também macerado e armazenado no ml de trisol. Para a extração do RNA, nós seguimos o protocolo de extração pelo trisol, e para a síntese do cDNA, para entrar no qPCR, nós seguimos o protocolo da Promega também. Então, para a realização do qPCR, nós utilizamos uma step usando o CyberGreen, genes específicos, como eu falei, genes específicos do P6S, para a atualização do programa intestinal, 16S da Enterococcus spodopteracus, 16S da Enterococcus entomossócio, e o gene GAG-PH como controle. Essa reação foi feita no equipamento guia da Life Technologies. Então, como principais resultados desses experimentos é que sim, existe um efeito das frações contendo naftomicina e valinomicina na expressão desses genes. Quando a gente olha para as frações contendo naftomicina, a gente vê que existe sim um efeito de redução da expressão desses genes, principalmente na lava de 0 a 24 horas de vida, que são as neonatas. E já para as frações contendo a valinomicina, né, que é o gráfico da direita, também houve uma expressão, principalmente após 6 horas de ingestão dessa fração.
Sendo assim, os principais resultados desse capítulo é que determinamos o modo de ação dessas moléculas, né, que causa um efeito bacteriostático bactericida. A valicomicina induz uma mudança na expressão de vitamina. E a natriumicina talvez cause um efeito das relações simbióticas da comunidade bacteriana, da comunidade da microbiota intestinal das larvas de Spodopteris de Pino. Agora eu vou falar da outra face do microbioma em insetos, que foi a exploração dos dados metabolitônicos para revelar todo o microbioma associado a larvas de Spodopteris de Pino sobre dois diferentes cenários. Então, como background research desse capítulo, existiam dados já no nosso laboratório, tanto de dois grupos, né? Tanto de grupos que investigavam os mecanismos moleculares de resistência, quanto do outro grupo que avaliou a diversidade da microbiota intestinal de lagartas Spodopteris bifida coletados em diferentes plantas hospedeiras. Então, como principais hipóteses para esse trabalho é que plantas hospedeiras, tanto larvas coletadas em diferentes plantas hospedeiras, quanto larvas coletadas em diferentes populações de a diferentes inseticidas, elas têm a diversidade e a abundância desse microbioma, ela é diferente, tanto entre as populações quanto entre esses dois grupos. Então, como objetivo para esse trabalho, foi usar uma abordagem do metabolitoma para investigar o efeito desses dois estresses na diversidade e na abundância da microbiota associada a larvas de Spodopteris de Pino. Então, como eu havia dito, foram selecionados dois grupos de estresse. Foram selecionadas populações resistentes a diferentes inseticidas, no caso, o peptidon, o amplicose, spinosaide e a proteína do médico. De populações selecionadas em laboratório, né, resistentes selecionadas em laboratório, e de populações coletadas em diferentes campos de milho, sorgo, algodão e soja. Como estratégia da metabolitoma, eu já tinha esses dados, né, que foram obtidos através do sequenciamento em linha. Esses dados, eles chegam eram dados variados em formato FAST-Q. Era necessário fazer um controle de qualidade usando o software FAST-PC para identificação de adaptadores. Se existiam esses adaptadores, eles precisavam ser treinados, e a gente usou o Clima aqui, que geraram dados pareados e não pareados. Como aqui a intenção era explorar tudo que estava associado à Spodopteris bifida, nós usamos tanto os dados pareados quanto não pareados para ter uma maior riqueza de dados. Então, esses dados eles foram agrupados e mapeados de volta para o genoma da Spodopteris bifida usando o DOM-PyPys. Então, aqui, esse processo é feito para cada população. Nós tínhamos 8 populações e 2 grupos, 4 populações em cada grupo. Com essas 4 populações de cada grupo, foi formado o metatranscriptoma de novo, usando o CLC Genomics, o software CLC Genomics. Cada metatranscriptoma de novo foi listado no banco de dados domiciliares, usando o Diamond, para ter a anotação desse metatranscriptoma. Tendo a anotação, agora a gente conseguia identificar o que era associado à lagarta e o que era associado aos criptoorganismos. Então, foi feito um filtro, onde a gente selecionou apenas os transcritos associados a micro-organismos. Então, agora nós temos um metatranscriptoma de novo apenas com os micro-organismos associados a essas populações. Esse metatranscriptoma filtrado, ele passou por uma análise de expressão diferencial de genes, usando o CLC Genomics e o RNA-seq. Com isso, nós obtendemos 14.285 transcritos, foram anotados para as populações de campo, e 2.351 transcritos anotados para populações resistentes. No gráfico à direita, a gente percebe a diferença de abundância do grupo de bactérias, né? Onde foi observado que em populações coletadas em campo, aproximadamente 80% desses transcritos eram associados a bactérias. Em contrapartida, em populações existentes, cerca de 50% eram relacionados à bactéria. Entretanto, a gente vê o contrário, né? Principalmente em fungos desse grupo de eucariotos,
Existia uma duplicidade, um número maior de transcritos associados a fungos em populações existentes do que em populações coletadas em campo. E o mesmo é observado para o grupo de vírus. Esses gráficos, eles mostram a diversidade dos micro-organismos do metatranscriptoma de populações existentes. Então, aqui, o que a gente vê, que a gente consegue resolver desse gráfico? O maior número de hits foi de bactérias, seguido de fungos, e os principais filos dentro das bactérias eram as protobactérias, bacteroidetes e actinomycetes. Para os fungos, foi o maior, e a gente observa no gráfico à esquerda, a diversidade dos gêneros contados desses filos. Para os fungos, foi as Comicota, o filo Comicota foi o mais abundante, e no gráfico inteiro, a gente vê a diversidade dos gêneros associados a eles. Para os vírus, aqui tem uma coisa interessante. Os filos Artevicota e Lenavicota, eles foram encontrados apenas em populações existentes. Quando a gente fala de bacteriófagos, a diversidade de bacteriófagos associados a esses filos ela foi muito maior em populações existentes do que em populações de campo também. E uma dessas famílias de bacteriófagos em comum entre populações existentes e populações de campo é a Cincomyrina. Esse outro gráfico mostra, então, também a diversidade, já aqui associadas às populações coletadas em campo. Da mesma maneira, temos a Firmicutes e Protobactéria em maior quantidade, em maior abundância, mas já em fungos a gente tem as Comicota e Basidiomycota, principalmente Bovéria e Aspergillus, que são controles biológicos do fungo. No caso de vírus, apesar de ter menos abundância de filos do que em populações existentes, a abundância de gêneros, a diversidade de gêneros, ela foi muito maior. Entretanto, a diversidade de bacteriófagos ela foi um pouco menor em relação a populações existentes. Esse diagrama de Venn, ele mostra, então agora a gente vai falar sobre as comparações dos transcritos entre as populações de cada grupo. Se elas são populações de campo resistentes, quantos transcritos a gente espera que eles tenham em comum ou que eles sejam únicos de cada população? E é o que a gente vê nesse gráfico. Aqui, daqueles 2.400, cerca de 2.400 transcritos para as populações existentes, apenas 4 ele tem em comum. E esses 4 eles são relacionados ao gênero de bactéria, principalmente Klebsiella, Bacillus e Actinomycetes. Apenas 11 transcritos estão relacionados são compartilhados entre as populações existentes. A Spinosaria e o F, 25 entre a população Spinosaria por pirifóis e assim por diante. Aqui mostra a diversidade de micro-organismos entre as populações dentro desses grupos de espécies. A gente não pode afirmar que o microbioma associado ele tem um padrão. E o mesmo é observado entre as comparações entre os grupos de plantas e lagartas coletadas em campo. Também temos apenas 4 transcritos em comum entre todas as populações, e elas também estão relacionadas aos mesmos gêneros das populações existentes, Klebsiella, Bacillus e Actinomycetes. Então, como principais resultados desse capítulo, nós temos que as comunidades microbianas, tanto em plantas coletadas em campo, quanto em populações existentes, elas diferem em número e abundância em bactérias, fungos e vírus. Esse também é o primeiro trabalho que fala sobre a diversidade de bacteriófagos associados à microbiota intestinal da Spodobra frugipera, e é também um trabalho que serve como base para o desenvolvimento de próximas pesquisas visando o controle biológico, principalmente focado nas relações ecológicas, como eu falei, entre insetos e micro-organismos simbiontes, e também nos bacteriófagos. É claro que esse trabalho todo ele não foi realizado de forma linear. Existiram muitos desafios dentro do caminho. Eu acho que o maior deles foi a pandemia, porque a gente ficou 9 meses sem poder entrar nesse Covid, então teve esse delay. Mas, entretanto, para a gente burlar esse desafio, a gente conseguiu ter mais conexão com outros grupos de pesquisa. Então, por exemplo, o laboratório da professora
simultâneos e todos somente. Não existia essa conexão. Além disso, esse trabalho todo foi o meu primeiro contato com biologia molecular e informática. Eu já tinha tido contato com a parte de metabolômica. No entanto, a biologia molecular mais foi a primeira vez. E isso abriu os meus olhos para novas possibilidades, novas estratégias de controle de insetos. Inclusive, eu estou usando muito esse conhecimento no meu atual trabalho. Claro que esse trabalho também não seria possível sem o apoio da Exalc, do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Exalc, ao Laboratório de Interação em Insetos e ao apoio financeiro do CNPq, CAPES, financeiro do curso. Agora eu fico disponível para as perguntas da banca e eu encerro a minha apresentação.